Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai continuar com esse assunto que a gente estava tratando aí no episódio anterior, então vai assistir esse aqui e não assistiu o anterior? Tem que assistir o outro, tá? Esse pagamento por sangue, essa expiação por sangue, basicamente era uma pena de morte mormon, né? Você fez alguma coisa, você vai ter que pagar com a sua vida se você quiser ser salvo. Se você viu o episódio anterior, você sabe que esse assunto da expiação aí por sangue é bem polêmico porque é muito contraditório. Então, basicamente, metade dos profetas na história da igreja assumem ou pregam essa expiação por sangue e outra metade nega e diz que nunca existiu. Por exemplo, aqui, Bruce R. McConkie, ele escreveu aquele livro Doutrina Mormon, né? Na página 92, lembrando que Bruce R. McConkie, ele faleceu ali em 1985, então ele é bem recente, tá? Vamos ver o que ele fala sobre essa questão da expiação de sangue. Desde os dias de Joseph Smith até o presente, pessoas iníquas e mal intencionadas, ou seja, ele está falando de mim aqui, vamos ver, têm inventado histórias falsas e caluniosas no sentido de que a igreja, nos primeiros princípios da dispensação, se envolvia em uma prática de expiação de sangue, sob a qual o sangue dos apóstatas e outros foram derramados pela igreja como expiação por seus pecados. Não há um único exemplo histórico dessa chamada expiação de sangue nessa dispensação. Nem houve qualquer evento ou ocorrência dessa natureza. Não há qualquer prova de que essa prática existiu ou foi ensinada. Mas, sobre certas circunstâncias, existem alguns pecados graves para os quais a purificação de Cristo não opera, e a lei de Deus é que os homens devem, então, ter o seu próprio sangue derramado para expiar os seus pecados. Que? Cara, tá muito confuso isso aqui, vamos ver. Ele assume que o sacrifício de Cristo não paga todos os pecados, e ele está assumindo, então, que para alguns pecados a pessoa tem que ter o próprio sangue dela derramado para pagar os pecados. Ele assumiu isso aqui no final. Qual é a reclamação no começo? Que as pessoas iníquas, mal intencionadas, inventam histórias falsas, qual que é a história falsa, de que a igreja se envolvia nessa prática. Então ele está dizendo que não tem prova aí de que isso foi ensinado ou foi praticado pela igreja, mas ele também assume que isso tem que ser feito. Como é que é? Pois é, realmente hoje a gente não vai ter nenhuma imagem de câmera de segurança da época mostrando a igreja matando essas pessoas para pagarem pelos seus pecados. Então vai ser muito difícil conseguir coletar realmente alguma prova de que a igreja fez, mas que não foi ensinado, né? Vamos dar uma olhadinha no episódio anterior. Quanto ensinamento que está nos registros oficiais da igreja de que a igreja sim incentivava esse pagamento pelos pecados aí com seu próprio sangue. Relato de muitos profetas, apóstolos e membros da igreja dizendo sim, isso aconteceu. Bom, eu li essa fala aí do Bruce R. McConkie que ficou muito confusa, mas não sou só eu não. Tem um estudioso mormon, ele participou da Sunstone de agosto de 1990, então os registros dessa Sunstone, na página 11, ele fala sobre isso. Quem fala é o Keith Norman. Ele leu essa fala aí do Bruce R. McConkie e ele concluiu assim: bem, se eu entendi o que o elder Bruce R. McConkie estava dizendo,
Basicamente, ele diz que, embora os líderes anteriores da igreja nunca tenham acreditado, pregado ou praticado a expiação pelo sangue, nós realmente acreditamos nela e praticaríamos se tivéssemos a permissão legal e poder político para fazê-lo. Sou eu que estou achando a resposta muito fácil ou tem alguma coisa que eu não estou entendendo? Porque essa fala aqui está muito complicada. 1985, então, né, vamos dizer que é bem recente. A gente coletou todas aquelas falas de Brigham Young, Orson Pratt, Jebediah, Heber C. Kimball, muitos eventos registrados no Journal of Discourses. Como que o Bruce R. McConkie vem aqui e diz que as pessoas iníquas, mal intencionadas, estão falando falsas histórias, dizendo que a igreja participou, sendo que todos esses registros estão nos registros da igreja? Tem alguma coisa aqui, eu não estou entendendo o que ele quis dizer mesmo, porque está absurdamente contraditório. E falso, né? E falso. Ele falando, essas pessoas falsas, caluniosas, mas assim... Cara, se você estudar um pouco... Tá, talvez ele ache, então, estou enganando os membros num geral. Porque eu realmente queria sentar, Bruce R. McConkie, senta aqui. Olha isso aqui, né? Vamos ver todo o nosso episódio anterior. E agora me diz, essas histórias são falsas, caluniosas? Como é que é? A própria Wikipédia menciona que Brigham Young pregou sim sobre a expiação de sangue. Tá, tudo bem, né? A Wikipédia foi alimentada essa informação por alguém. Mas vamos ver o que está dizendo ali. Então, Brigham Young ensinou pela primeira vez a expiação de sangue lá na década de 1850. Mas Joseph Smith já tinha pensado sobre essa ideia anteriormente. Aí menciona, né? O assassinato é um pecado tão ruim que só pode ser pago com o seu próprio sangue sendo derramado. Então, né, sangue por sangue. Mas a própria Wikipédia já menciona que não era só o assassinato, também incluía alguns crimes que não são violentos, como, por exemplo, negar ou abandonar a igreja, olha só, ou casar com alguém de raça diferente, é o que está escrito aqui. A gente viu também no episódio anterior quais eram outras: traição, roubo, mais algumas coisas, né? Então, essa ideia aí do pagamento por sangue fez com que alguns pelotões de fuzilamento fossem permitidos no território de Utah assim, por muitos anos. Wikipedia menciona também a questão do massacre de Mountain Meadows relacionado a isso. Sim, aquelas pessoas morreram porque eles estavam pagando por alguma coisa que outras pessoas fizeram. E a Wikipedia também menciona que, na época, a maior parte dos membros da igreja acreditava na expiação do sangue. Então, quem não acreditava era a minoria e provavelmente ia se dar mal. Hoje em dia, só alguns fundamentalistas acreditam e fazem, mas, né, no geral, a igreja hoje não acredita nisso daí, não. E ainda dentro desse assunto do massacre de Mountain Meadows, o próprio John D. Lee, ele foi morto. Então, o sangue dele foi derramado ali no local onde aconteceu o massacre. O John D. Lee foi morto, foi fuzilado 20 anos depois do massacre. E ainda em contradição com o que Brigham Young sempre ensinou, porque ele falou, né, tipo, você fez algum pecado, você vai ter que pagar com seu sangue para poder se limpar e ser salvo. Mas, em contradição com isso, Brigham Young, quando ele mencionou, ele falou, né, eu sei, Lee foi morto aqui, foi fuzilado, mas ele não pagou nem metade de seu grande crime. Ué? Tem a doutrina da expiação de Cristo pelos pecados da humanidade, aí tem agora essa doutrina aí do pagamento por sangue, que a pessoa tem que dar o próprio sangue para poder pagar pelos próprios pecados, mas pelo jeito tem mais uma doutrina aí que Brigham Young esqueceu de ensinar. Como é que aconteceu então que Lee deu a vida dele, o sangue, e ele ainda não conseguiu pagar? Qual que é o resto do pagamento na sua doutrina, profeta? Sendo que, né, as evidências, a gente ainda não viu esse episódio, né, mas as evidências mostram que o próprio Brigham Young era cúmplice no planejamento e na ordenação do massacre. Então, né, tem muita coisa que a gente vai ter que ver sobre esse assunto. Vamos ver o que a Wikipédia explica sobre o procedimento dessa expiação de sangue. Então, basicamente, fala assim, né, tem alguns pecados que eles chamam de pecado eterno. A expiação de Jesus Cristo não paga isso aí. Então você vai ter que pagar esse pecado eterno com a sua própria vida, com a sua morte. Então como é que faz? Você tem que morrer de uma forma que o teu sangue seja derramado no chão como uma oferta de sacrifício. Então a igreja praticava isso, mas daí a partir de 1889 a igreja passou a negar essa doutrina. Começou a se referir a esses eventos como se fosse uma ficção. Isso aqui é uma historinha.
né? O que o Bruce R. McConaughey falou ali? Historinha. E daí aqui diz que quando é apresentada evidência, né, em contrário a essa afirmação, os líderes da igreja então se referem a isso como se fosse um princípio teórico. Na teoria, é isso mesmo, mas a gente não pratica, né? Então... ai. Diz que não pratica e nunca praticou. Eles chamam esse período de Brigham Young de a Reforma Mormon. Pois é, eu nunca tinha ouvido esse termo, não. Então, a igreja surgiu com Joseph Smith, beleza, Joseph morreu, teve esse alvoroço todo, tiveram que se mudar. Então, quando eles se mudaram para Utah, ficaram livres para viver da forma que eles queriam, essa teocracia, a religião deles. Então, teve muitas alterações feitas por Brigham Young. As crenças mormon se tornaram mais intensas, então eles chamam isso de Reforma Mormon. A poligamia ficou mais intensa, o racismo ficou mais intenso, as punições para os pecados ficaram mais intensas. Bom, então a gente já viu quais pecados deveriam ser pagos com o próprio sangue. Brigham Young também ensinou que a pessoa tinha que o quê? Escolher voluntariamente. Eu voluntariamente vou ser morto. Mas, se a pessoa não escolhesse voluntariamente pagar por esses pecados, o que Brigham Young falou? Ele considerava mais caridoso você ir lá e sacrificar a vida daquela pessoa do que ver ela suportar aquele tormento eterno na vida após a morte. Então é isso, né? Você vai pensar o quê? Essa pessoa vai pagar eternamente por esse pecado? Eu vou caridosamente matá-la. E esse sistema de governo que Brigham Young estava tentando estabelecer, né, ele queria que o estado de Utah fosse independente, sim. Então era tipo uma teocracia mormon plena, o que eles chamam, né? E basicamente essa medida aí de pagar pelos pecados com a morte seria a própria medida penal do governo. Então antes Utah não era um estado dos Estados Unidos, era só um território. Brigham Young comandava esse território, então a base da pena de morte foi essa expiação de sangue, que depois, ainda mesmo quando virou um estado, né, o estado de Utah, continuou tendo a pena de morte, por fuzilamento ou decapitação. Então, teologicamente, eles defendiam essa prática, né, de matar alguém, e também, criminalmente, uma pessoa podia ser morta por causa da legislação do governo. Mas olha que interessante, né, que além de crime, né, eu matei, roubei, fiz alguma coisa, você também podia receber essa pena por causa de simplesmente apostasia. Sim, você resolveu se afastar da igreja ou falar mal da liderança da igreja, você também vai pagar. Quer mais informação sobre isso? Tem um livro chamado Establishing Zion, The Mormon Church in the American West. Foi escrito em 1988 por Eugene Campbell e abrange justamente essa época aí de 1847 até 1869. Como era a vida em Salt Lake City. E inclusive a gente pode ver alguns procedimentos para executar essas pessoas eram feitos basicamente sem muito procedimento judicial. Pois é, a gente resolve aqui e aplica aqui. Então, basicamente, cara, a gente pode chamar isso tranquilo de uma cultura de violência. Não tenho o que falar mais sobre isso. Tô dando uma olhadinha aqui em alguns indícios mais. Doutrina e Convênio 132, o que está acontecendo lá? Joseph Smith está descrevendo a nova e eterna aliança, né? O casamento celestial, plural. E no meio disso tudo, ele está falando que a pessoa que quebra essa aliança, essa nova aliança, seria destruída na carne e seria punida até receber a sua exaltação. Interessante. E outra coisa que a gente já mencionou também é que antes dos anos 90 aí, os rituais do templo incluíam essa questão de pagamento por sangue. O que dizia? Se você não cumprir ou revelar esses juramentos, essa cerimônia aqui, você faz um sinal, né, com o dedo de que você vai cortar sua garganta de orelha a orelha. Vamos ler ali, ó. Você diz que prefere que a sua garganta seja cortada de orelha a orelha e minha língua arrancada pela raiz. Nosso peito seja dilacerado. Cara, eu não sabia disso aqui não. As minhas ordenanças são depois dos anos 90.
nossos corações e órgãos vitais arrancados e entregues às aves do céu e aos animais do campo. Seu corpo seja cortado em pedaços e todas as suas entranhas jorrem. Então, tanto essas falas quanto os gestos, né, que você fazia o gesto sugerindo o que ia acontecer contigo se você não cumprisse aquilo ou explanasse, foi retirado aí nos anos 90. Cara, eu tava pensando, sabe esse pessoalzinho aí que usa pano na cabeça, guarda substância explosiva aí dentro da roupa, fica chateado com quem não acredita na sua religião e daí resolve que essa pessoa tem que morrer? Aí tem algumas ações aí que prejudicam a vida de muita gente. Cara, eu tô tentando ver qual que é a diferença da igreja, né? Tá, tudo bem, a igreja sul de hoje é bem diferente do que ela foi no passado. Mas qual que é a diferença da igreja na sua origem aí, de Joseph Smith, Brigham Young principalmente, para esses carinhas aí do pano na cabeça? Uma doutrinação do ódio e da violência aqui, cara, absurda. E, né, falando ainda da igreja atual, o ato de você mentir, esconder, fingir que nada aconteceu, não torna a igreja verdadeira, não. Tiveram 3 historiadores, vamos ver aqui, Aaron Sanders, Wallace Stegner e Juanita Brooks. Os 3 fizeram estudos sobre essa questão aí da violência de Utah e eles falaram, cara, não tem como negar, fingir que não teve, né, entre aspas, assassinatos sagrados em Utah ou desaparecimento misterioso de gente que queria sair da igreja. Por exemplo, a Juanita Brooks, né, no estudo dela, menciona a morte de William Parrish. Em março de 1857, ele era um membro da igreja, de alto escalão, William Parrish, daí ele decidiu ir embora. Cara, não tô gostando disso, quero ir embora de Utah. Com a família dele, o que aconteceu? Foi cortada a garganta. Quer mais informações sobre isso? Foi produzida pelo Will Bagley, num material que ele providenciou para a University of Oklahoma Press, na página 51, e também ali no Journal of Mormon History, página 183, está disponível até na BYU. Eu fiquei curioso sobre a pena de morte, o que a igreja hoje diz sobre a pena de morte. Entrei no site oficial da igreja, digitei ali na lupinha pena de morte. O que a igreja diz? Que essa questão da pena de morte tem que ser decidida aí pelo Estado. Se o Estado decidir aí que tem que matar a pessoa, o Estado vai fazer o que ele tem que fazer. A igreja diz, não apoiamos e não nos opomos à pena de morte. Eu não sei para que tem um profeta. O profeta não fala com Deus e Deus não fala assim, cara, no geral, pena de morte. Sim, não. O que diz Deus a respeito disso? Não sabemos, porque o profeta não pode receber essa informação de Deus. Então, simplesmente a gente vai dizer, a gente nem se opõe, nem apoia. É isso aí. Joseph Smith, lá na época dele, né, vamos ver, a gente já tinha citado, né, o que Joseph falou, ele falou, eu me oponho ao enforcamento, mas, né, se eu atirar na cabeça do cara, tá tudo ok, ele tem que pagar pelos pecados dele, esse sangue vai cair no chão, né, a fumaça vai subir até Deus, o pecado dele tá pago. Lá em 1843, Joseph Smith estava conversando lá com o escriba dele, falando sobre isso, sobre os métodos de execução. Ele falou, cara, né, esses métodos aí cristãos que a igreja, né, cristã usa de enforcamento, não concordo muito, porque o sangue tem que ser derramado. Então, né, tipo, você enforcou, o sangue da pessoa não caiu. Tá totalmente em desacordo com, né, com a doutrina que a gente aprende no Velho Testamento, que o sangue é derramado para pagar os pecados. Está registrado ali no History of the Church, página 435. Foi escrito pelo Willard Richards em 1843. Tô dando uma olhadinha aqui na Wikipedia ainda. Os estudiosos da igreja dizem que então essa doutrina da expiação pelo sangue, o pagamento pelos pecados usando a própria vida, foi instituído por Brigham Young, junto aí com Jedediah M. Grant, que era o conselheiro dele. Então parece que esse carinha aí também teve bastante influência nisso. E foi estabelecido na época da Reforma Mormon. Olha aqui, citando essa Reforma Mormon de novo. Está dizendo que essa Reforma Mormon aconteceu entre 1856 até 58. 2 aninhos.
Aí Brigham Young deixou de ser o governador, entrou um carinha ali, Alfred Cumming, no lugar do Brigham Young. Então esse assunto aí de pena de morte, pagar os pecados aí com sangue, deu uma enfraquecida. Mas daí retomou lá em 1870, então 20 anos depois, por causa dos julgamentos de John D. Lee. Então, em 1849, quando o Brigham Young estava em conjunto ali com o Conselho dos 50, estavam elaborando o plano, a proposta do estado. Eles queriam criar o estado, não era Utah na época, era o estado de Deseret. Estava estabelecendo ali as normas, as leis. Eles perguntaram então para Brigham Young, o conselho, né, perguntou o que a gente vai fazer com um ladrão, assassino, adúltero. Então Brigham Young respondeu: quero que suas cabeças amaldiçoadas sejam cortadas para que possam expiar por seus crimes. Então daí no dia seguinte já o conselho estabeleceu essa lei. A decapitação foi estabelecida e também diz que é para fazer em sigilo, né? Não precisa de muito alvoroço. Essa lei da decapitação ficou em vigor até 1888. Então, tinham estabelecido essa lei ali em 1849, aí em 52 ele acrescentou a questão de miscigenação. Então, o branco que se misturasse com o negro também exigia a decapitação por essa audácia. E lembrar, pessoal, que tudo isso tinha embasamento religioso, tá? Você não pode misturar o branco e o negro por conta de crença religiosa. Você não acredita nesses ensinamentos da igreja? Quer ir embora? Tá bom. Decapitação. 1854 tinha ainda Willard Richards na primeira presidência da igreja, né? Brigham Young presidente. Mas em 1854, então, Willard Richards morreu. E quem ascendeu aí, que era um pregador assim incendiário, como dizem, era o Jedediah M. Grant. E ele que era o principal nome aí por trás dessa tal Reforma Mormon. Então, basicamente, essa Reforma Mormon era uma intensificação da doutrinação aí dos membros. O pessoal tem que ser mais crente, mais dedicado na fé. Fizeram todos esses convênios, né, os rituais, né? Você tá fazendo convênio aqui, se você quebrar, se você explanar, vai morrer. A gente mostra aqui qual que vai ser a forma que você vai morrer. Então, teve uma reunião ali no tabernáculo de Salt Lake, em 12 de março de 1854. Então, num discurso, esse Jedediah M. Grant perguntou: o que o povo de Deus deverá fazer com aqueles que violam os convênios? E daí, em resposta a essa pergunta, no discurso dele, ele falou que deveriam ser condenados à morte. A lei dos Estados Unidos era contra esse estilo aí, né? Eles não passavam por julgamento nem nada. Eles aplicavam a pena de morte conforme eles queriam. Então, tinha uma certa relutância, assim, do governo. Eles passavam uma dificuldade. E, mediante essa dificuldade, ele afirmou: gostaria que estivéssemos em uma situação favorável para fazermos aquilo que é justificável diante de Deus, sem influência das leis e tradições gentias. Mas o Heber C. Kimball ensinou uma coisinha nova aqui, ó, 11 de janeiro de 1857, ele era membro da primeira presidência, né? Ele estava falando sobre os adúlteros, né? Ele falou assim, né, esse pessoal, né, vai ter que morrer, vai receber pena de morte para poder pagar por esses pecados. Ah, você é membro da igreja, você não quer morrer, mas assim, você até topa pagar por esse pecado, mas assim, morrer você não quer? Tem uma forma de você pagar assim parcialmente, a gente não aconselha, né? Porque é isso, ó, como ele fala aqui, ó, a gente aconselha a pagar tudo que puderem para que não haja muito contra você quando chegar o dia do acerto de contas, né? Mas você tem algumas outras formas de pagar, pelo menos parcialmente, por esses pecados. Como é que seria? Corta alguns pedacinhos, talvez? Num discurso de 8 de fevereiro de 1857, o Brigham Young estava falando sobre os apóstatas, aí, ó, o pessoal que sai da igreja. Ozzy: se o sangue deles tivesse sido derramado, teria sido melhor para eles. Embora a maldade e ignorância das nações proíbam esse princípio de entrar em pleno vigor, chegará o tempo em que a lei de Deus estará em pleno vigor. É isso, pessoal. Se eu quisesse sair da igreja e a lei antiga estivesse em vigor,
Ozzy não ia estar aqui gravando para vocês. Ou a própria igreja já ia ter derramado meu sangue, ou algum membro fanático já teria feito isso, porque com certeza, né, como os ensinamentos dos profetas dizem, você amará este homem ou mulher o suficiente para derramar seu sangue? Se o próximo precisa de ajuda, ajude-o. Se ele quer a salvação, é necessário derramar seu sangue. Isso aí tá parecendo a igreja atual? Não parece, né? Parece uma igreja totalmente diferente. Pois é, mas é a mesma. Livre-arbítrio não existia, né? O John Dee deixou alguns registros e ele afirmou de uma história que ele lembrava. Então tinha um carinha chamado Rasmus Anderson, era um dinamarquês, veio para Utah, estava morando ali em Utah, se casou com uma viúva, essa viúva tinha uma filha, e acabou que ele chegou ali pro pessoal da igreja, né, que também era o governo, era tudo, e confessou, né, ele falou assim, pessoal, eu acabei aqui me envolvendo com a minha enteada. Então, o que ele acreditava que ia acontecer é que, né, a igreja ia perdoar, que ele tinha cometido um adultério, beleza, tá, mas que ele ia ser perdoado, né, fazendo a confissão. Então, o que a igreja fez? Batizou eles. Aí eles fizeram os convênios da igreja e logo depois disso chegou a acusação do conselho contra o Anderson, acusando ele de adultério com a enteada. Então o conselho votou que ele deveria morrer por ter violado os convênios. Olha! Então chegou uma notificação para ele de que ele deveria morrer com a garganta cortada para que o fluxo do sangue dele espiasse os pecados dele. O Anderson, ele até era crente, né? Ele acreditava firmemente nessas doutrinas aí da igreja e não fez objeção. Ele teve metade daquele dia para se preparar para a morte dele. A esposa dele, a viúva, será? Recebeu a ordem de preparar uma roupa limpa para poder enterrar o marido, e também foi informada pela igreja que se alguém perguntasse sobre o marido dela, onde é que ele tá, para ela informar que ele tinha ido para Califórnia. Mas daí desse jeito não tem registro mesmo da igreja aplicando essa lei. Então esse comitê pegou ele, levou lá para onde eles já tinham cavado um túmulo, ele se ajoelhou, orou, e então foi cortado o pescoço dele de orelha a orelha. Então disseram que o assassinato desse Anderson foi considerado um dever religioso e um ato justo. Quem quiser dar uma olhadinha nesses detalhes, está no livro Confessions of John Dee, na página 282. O John Dee foi convidado para morrer da mesma forma, mas ele se recusou. Ele quis ser executado por um pelotão de fuzilamento. Mesmo que ele tivesse ciência, aí não sei se ele acreditava ou não, na verdade, dessa necessidade de espiar os pecados dele, desse massacre de Mountain Meadows. Então, ele preferiu só ser fuzilado mesmo. E ainda sobre esse massacre aí do Mountain Meadows, tinha, né, só para dar uma resumida, para entender um pouco a história, teve uma comitiva aí de gente atravessando os Estados Unidos, elas estavam indo para a Califórnia, pararam ali no meio dos Mormons para dar uma descansada, né? Então tinha alguns Mormons apóstatas, não estavam mais acreditando na igreja, que eles queriam vazar dali. Então eles perguntaram para esse grupo, né? Tem como eu ir com vocês? E então esse grupo recolheu esses Mormons apóstatas, né? Então foi aí mais uma motivação para essa chacina, porque aqueles Mormons apóstatas tinham que pagar o preço de estar abandonando a igreja. Por exemplo, na declaração do Philip Klingenn-Smith, ele era um bispo da igreja e ele admitiu que ele obedeceu às ordens para matar essas pessoas desarmadas nesse massacre. O bispo estava ajudando a matar as pessoas ali, e entre eles também tinha o John H. Higbee, estava ajudando a matar o pessoal. Esse Higbee encontrou um cara que era da igreja e que ele conhecia, que estava abandonando a igreja. Então esse bispo comentou essa história, que ele estava vendo o John Higbee matar um carinha e o carinha estava implorando, falou: poxa, Higbee, eu te conheço, cara, não faz isso comigo. Então na hora que o Higbee foi matar aquele cara, ele falou: cara, você teria feito o mesmo comigo ou pior. E então cortou a garganta deste homem. E num outro relato é comentado que o cadáver desse pessoal que estava no meio do grupinho ali, mas que eram os membros da igreja que estavam vazando,
o corpo deles depois foi vestido com as roupas de investidura. Bom, hoje a igreja nega que existiu isso, nega que tenha sido assassinado alguém em nome da limpeza dos seus pecados, que a igreja tenha envolvimento em alguma dessas ações. Mas quem sabe, né? Por tanto tempo a igreja negou tanta coisa e hoje tem que admitir ali, engolir em seco. Quem sabe isso aí seja mais uma coisa que futuramente a igreja esteja assumindo quando não tiver como negar mais. Que foi a mesma história desse massacre, né? O massacre de Mountain Meadows. A igreja negou, até não dá mais, depois deu uma sumida bem mal. A gente vai ver isso, né, num futuro episódio. Aqui tá explicando aqui, o porquê que Brigham Young falou que o John D. Lee não expiou pela metade dos seus crimes, dando a vida dele. É porque ele não morreu da forma apropriada, né? Devia ter sido cortado o pescoço dele. No Journal of Discourses, volume 12, página 117, Brigham Young estava respondendo sobre essas acusações desses assassinatos. Então foi em abril de 1867. Brigham Young declarou assim: existe guerra em nossa religião? Não, nem guerra, nem derramamento de sangue. No entanto, nossos inimigos clamam: derramamento de sangue! Oh, que homens terríveis são esses Mormons e esses Danitas, como eles matam e matam. Tudo isso é bobagem e loucura ao extremo. Os ímpios matam os ímpios e eles vão culpar os santos. Negando. Pois é, mas fica aí a critério de vocês. Faz o estudo, dá uma olhadinha como Brigham Young agia, todas as outras questões aí que a gente já estudou e vê o que vocês acham. Será que era culpa dos Danitas ou eram só outras pessoas que matavam e daí culpavam os Mormons? Teve uma apóstata da igreja, Fanny Stenhouse. Eles chamam o pessoal que sai da igreja de Mormons insatisfeitos, né? São os apóstatas. Bom, essa Fanny Stenhouse, ela chamava esses Danitas na época de Brigham Young de anjos vingadores. E que esses anjos vingadores assassinavam Mormons insatisfeitos, né, os apóstatas. E ainda a igreja culpava os índios pelo desaparecimento desse pessoal. Outra pessoa foi a Anne Eliza Young, era uma ex-esposa de Brigham Young. Ela que escreveu inclusive aquele livro Wife Number 19. Também citou esses Danitas como uma organização ali de Utah que resolvia esses dissidentes, né? Assassinava os inimigos da igreja. No episódio dos Danitas, a gente viu que foi um grupo uma duração meio curta, né? Joseph Smith estava perdendo o controle deles, então meio que eles foram dispersos. Mas o conceito desse grupo, dos Danitas, né, pelo que a gente vê nesses registros, permaneceu em vigor aí até 1870, quando eles ainda eram citados. Em 1866 teve o assassinato de Thomas Coleman. Quem era esse cara? Ele era membro da igreja, ele era negro. Quem fez um estudo sobre essa história foi aquele historiador Michael Quinn. Ele conta que esse Thomas, ele estava meio que tendo um lancezinho com uma mulher da igreja branca. Ele era negro, ela era branca. Então isso aí ia contrário àquela lei da igreja. Aí um dia ele estava ali atrás do Capitólio de Salt Lake. Ele estava com essa mulher e uns amigos da mulher viram os dois juntos. Assim que eles viram, eles já atingiram esse Thomas com uma pedra, tiraram a faca da cintura e cortaram a garganta dele de orelha a orelha. Olha só como era ensinado no templo. E também uma outra parte da cerimônia do templo é abrir o peito. Então o peito dele também foi aberto. A única coisa que difere aí das ordenanças do templo é que ele foi castrado também. Em menos de 3 horas que eles tinham encontrado ele, mataram ele, jogaram o cadáver dele dentro de um buraco e no corpo dele afixaram um cartaz que estava escrito dizendo: aviso a todos os negros, atenção, deixe as mulheres brancas em paz. 12 horas depois desse incidente, o juiz foi acionado. O nome do juiz era Elias Smith, ele era primo de Joseph Smith.
deu uma avaliadinha aí na situação, mas rejeitou o caso, disse, não, esse crime cometido aí não tem nada a ver. O que o Michael Quinn fala sobre esse acontecimento é que pode ter sido inspirado num discurso do Brigham Young que ele tinha falado anteriormente sobre esse assunto. Ele falou, eu sou um ser humano, eu tenho cuidado sobre os seres humanos. Eu desejo salvar as vidas, não destruí-las. Mas, se eu quisesse, eu poderia parar completamente com o derramamento de sangue humano. Mas vou lhes dizer sobre a lei de Deus e a relação à raça africana. Se um homem branco que pertence à semente escolhida se misturar com a semente de Caim, a pena, sob a lei de Deus, é a sua morte imediata. Sempre será assim. Journal of Discourses, volume 10, página 104 até 111. Quando a FAIR LDS tenta responder à indagação sobre esse assassinato, e sobre essas afirmações de Brigham Young, que parecem ter levado a esse assassinato, eles dizem que, na verdade, os comentários de Brigham Young no discurso eram uma condenação ao abuso e estupro de mulheres negras indefesas, não era uma declaração racista condenando o casamento interracial. Olha que eu posso encontrar aqui algumas declarações bem abertas sobre o envolvimento interracial. Mais pra frente, em 1902, teve um neto do Brigham Young, chamava William Hooper Young. Ele matou uma pessoa lá em Nova York e não teve muito o que se defender, porque ele próprio assumiu o assassinato. Na cena do crime foi encontrado um caderninho dele que ele tinha escrito com a própria letra algumas coisas sobre a expiação de sangue, algumas referências bíblicas sobre isso, e ele mesmo tinha se declarado culpado então do assassinato. Mas para não culpar a igreja em relação a essa história aí da expiação de sangue, ele foi declarado como louco, né? Ele não tinha clinicamente condições mentais. Olha que eu arrisco dizer de onde é que veio a genética dessa loucura aí, hein? Quando que Brigham Young faleceu foi em 1877. Então, quando ele deixou a igreja, a imagem que a igreja tinha na população em geral, ela estava bem defasada. A principal coisa que defasava a igreja era a imagem da poligamia. E a segunda coisa era essa questão da expiação de sangue, né? Esses assassinatos por motivo religioso. Hoje tem também a questão do racismo, mas na época, né, o racismo era meio que generalizado, então não era uma questão na época. Então quem assumiu depois de Brigham Young foi John Taylor, para dar uma amenizada nessa imagem da igreja. Ele foi lá para o North American Review e declarou que acreditamos que alguns dos crimes só podem ser expiados com a vida do culpado. Todos os culpados dignos de morte devem ser executados pelo oficial civil competente, não por qualquer exercício ou intervenção de autoridade eclesiástica. Olha, mais uma informação aqui. O Charles Penrose, a gente já citou ele aqui, ele foi um membro do Quórum dos 12 Apóstolos e depois da primeira presidência, mas nessa época ele era editor do Deseret News. Então o Deseret News era de propriedade da igreja, esse Charles Penrose era o editor e ele era um dos carinhas que mais defendia essa doutrina aí da expiação por sangue. Tem um conflito de doutrina interessante que o Penrose tentou resolver. Em Alma 24:10, agradecemos ao Senhor por Ele nos permitir nos arrependermos dos nossos inúmeros pecados e assassinatos que temos cometido. Pula lá também para Alma 54:7. O inferno está preparado para receber assassinos, a menos que se arrependam. Mas daí você chega em Doutrina e Convênios 42:18, fala, não matarás, porque o que matar não terá perdão neste mundo, nem no mundo vindouro. Conflito doutrinário aqui, né? A explicação do Charles Penrose, lá em 4 de julho de 1883, no Deseret News, foi de que, em alguns casos de assassinato, quando é cometido por raiva ou provocação, pode ser perdoado. Ai, perdi o controle, acabei perdendo a cabeça, mil perdões. Sim, você pode pagar por esse pecado, né, com o derramamento do teu sangue, então. Não está aparecendo as opções que Brigham Young tinha dito em outros discursos dele.
Mas então a Igreja Sud, em 1889, fez um manifesto para formalmente negar e repudiar essa questão aí da prática de expiação de sangue. Que calúnia, né? Então ali eles aproveitaram a leva, né? 1890, eles estavam negando a poligamia, então 1889 eles estavam negando a expiação de sangue. Vamos ver o que eles dizem ali nesse manifesto de 12 de dezembro de 1889. E em consequência de deturpações grosseiras das doutrinas, objetivos e práticas da Igreja Sud, deturpações essas que têm sido promulgadas há anos e recentemente foi reavivada para fins políticos, para evitar que os estrangeiros membros da Igreja não adquiram cidadania, consideramos apropriado que a Igreja negue publicamente essas calúnias e proteste contra elas. Fazemos solenemente a seguinte declaração, que esta Igreja vê o derramamento de sangue humano com a maior aversão. Consideramos o assassinato de um ser humano, exceto em conformidade com a lei civil, como um crime capital que deve ser punido com o derramamento do sangue do criminoso após um julgamento público perante um tribunal legalmente constituído do país. Denunciamos como totalmente falsas as alegações que foram feitas de que a Igreja favorece ou acredita no assassinato de pessoas que abandonam a Igreja ou apostatam de suas doutrinas. Os poderes punitivos da Igreja não vão além da suspensão ou excomunhão de membros da comunhão da Igreja. Assinado Wilford Woodruff, George K. Cannon e Joseph F. Smith, a presidência da Igreja. Bom, acho que a gente já abordou bem o assunto. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.